Pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos para a nossa sexta aula e hoje a gente vai ver a letra S. Nós já vimos o B, que é busque primeiro em oração. O L, lendo o outro com a escuta. O E, encontrando o outro à mesa. E o S, servir como um privilégio. Então a gente vai falar sobre servir, ok? Vocês conseguiram anotar todos os nomes, né? Na carteirinha de vocês, no marca-página. Estão orando aí diariamente por esses nomes? Extremamente importante a gente fazer isso, né? Aqui é a questão da escuta. Quando a gente ora por essas pessoas e a gente vai ser intencional para conversar com essas pessoas, ouvir as histórias dessas pessoas, e é no momento que isso acontece, à mesa, então a gente precisa ser intencional, marcando encontros, né, armando mesas para poder comer com essas pessoas. E lembra que a gente falou aqui, né, que nosso desafio é realmente encontrar pessoas que hoje talvez a gente nem saiba o nome. Os seus vizinhos, por exemplo, pessoas que estão ao seu redor, que você convive todos os dias, vai cortar cabelo sempre com a mesma pessoa, mas nunca parou para ter um relacionamento com ela, ou alguém do seu convívio, quando você faz um lazer e por aí vai. E não apenas as pessoas que nós já conhecemos, parentes, né? Às vezes lá nos nossos nomes, eu quero incomodar vocês novamente, porque às vezes a gente colocou pessoas que estão já no nosso convívio, e é óbvio que você tem que orar por essas pessoas, continue orando por elas, mas o desafio aqui do Bless é a gente olhar para fora realmente, pessoas que estão convivendo com a gente e a gente não foi intencional ainda para se relacionar com essas pessoas, ok? Então, convide pessoas para comer com você, ou às vezes no trabalho você tem essa oportunidade, né, de almoçar com pessoas. Você almoça no serviço, né, não sei, e você pode ser intencional para poder estar com essas pessoas. E como a gente já viu na aula passada, a mesa tem um poder muito grande, né, de gerar relacionamento e estreitar as relações. E hoje nós vamos falar sobre o serviço. Quando a gente passa por esse processo aqui, nós vamos descobrir oportunidades para servir as pessoas. E antes da gente falar de como a gente pode fazer isso, a gente vai ver aqui o que Jesus fez, né? E Jesus deixa claro, tem um texto em Mateus 20, 28. Quem pode abrir rapidinho, por gentileza? Mateus 20, versículo 28. É Jesus falando a respeito do chamado dele e do propósito dele. Alguém achou? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Letícia. Então ele diz aí que Jesus não veio para ser servido, mas para dar a vida, mas para servir. E a gente vai ver um texto que nós conhecemos em João 13, de 3 ao 5. Se você já puder abrir, por favor, e depois a gente vai ver até o 17. Mas vamos focar agora nesse comecinho, tá bom? Do 3 até o 5. João 13... João 13, do 3 até o 17, ok? Mas a gente vai ler agora só até o 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do teu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até o 5, né? Isso. Obrigado. Então, é um texto lindo, né? A gente conhece o lava-pés. Jesus, então, ali sabendo que no dia seguinte ele seria preso, seria
assassinado, e esse seria o propósito de Deus, né, para que o pecado da humanidade fosse perdoado. E nos seus últimos momentos ele poderia fazer muitas coisas, né, e o texto começa falando que todo o poder estava sobre ele, e ele sabia. E você imagina essa cena, a gente já ministrou sobre isso, né, muitas vezes, você sabe muito bem, mas é legal a gente imaginar essa cena, né, os discípulos, depois de um tempo ali caminhando, eles vão para aquele ambiente, para o cenáculo, para uma refeição. E vocês sabem que, na época, colocavam os pés para trás, né? Não era uma mesa alta como a gente tem hoje, a mesa praticamente no chão, né? E cada um sentava e colocava o pé do lado. Então, você ficava bem próximo do pé aí do seu vizinho, né? E o pé não tinha tênis, né? Naquela época, usavam as sandálias, imagina aí como era o pé. Não tinha podólogo, né? Até ele fala aí no livro, né? Não tinha cortador de unha, né? Provavelmente. Como é que eles cortavam unha, será, hein? Na pedra. Na pedra? É extremamente difícil do dente. Enfim, mas imagina o pé, né? Pisava em algumas coisinhas no meio do caminho, né? E esse era o pé. E a verdade é que, quando eles estavam em alguns estabelecimentos, o servo, o escravo, né, a pessoa mais simples era quem limpava os pés. Era algo que o servo fazia, né? Então, naquela época, inclusive, tinha essa cultura de honra e vergonha, ele fala isso no livro, né? Então, você fazia de tudo para manter a sua honra. E tudo que causasse uma certa vergonha tiraria seu crédito diante da sociedade. E aqui era um caso como esse. Talvez os discípulos entram ali no cenáculo, começam a olhar um para o outro e perceber que não tinha ninguém para lavar os pés para aquele momento. E aí falam, vamos fingir que está tudo bem, né? Esconder o pé aqui e tal. Só que aí, de repente, Jesus pega um avental ou amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés. E era uma atitude absolutamente constrangedora para eles. Puxa, um mestre fazendo isso, a pessoa que deveria estar recebendo todo o louvor aqui, e ele, ainda mais num dia como esse, né, que antecederia a sua morte, a sua crucificação, e então eles ali começam a estar constrangidos. Pedro se nega, né? E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, então me lava inteiro. E Pedro ele é engraçado, né? E aí Jesus tem um ensinamento. Lê para nós agora, por favor, o finalzinho, do 12 ao 17, Bia, por gentileza. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Obrigado, Bia. Então Jesus vira para eles falando, como eu fiz, vocês devem fazer também. Eu estou fazendo isso para dar o exemplo para vocês. Poxa, e que exemplo, né? Que exemplo que Jesus dá ali para os seus discípulos, mostrando que mesmo ele fala isso, né? O servo não é maior que o Senhor. Então, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a identidade dele. Isso não vai fazer com que ele se sinta menos ou depreciado em relação à reputação dele. Ele sabe quem ele é em Deus, mas ele sabe que essa reputação o faz servir, o faz abençoar o outro. E ele fala isso para os discípulos, façam o mesmo, façam o mesmo. Para nós, 2000 anos depois, a gente ouve essa história e a gente faz todo o esforço, né, para a gente entender o que está acontecendo aqui e o quanto que isso é constrangedor e o quanto que foi um ensinamento profundo para os discípulos ali. E eu achei bem legal um exemplo que ele traz aí no livro, de alguém que lá no ambiente norte-americano, né, é muito famoso, né, o LeBron James. Vocês conhecem o LeBron James? O King James. Está no Lakers hoje.
bateu o recorde, né, de maior pontuador da história da NBA, mas nunca será maior que Michael Jordan, com certeza. Mas ele falou isso também, né? E eu concordo. Enfim, o LeBron James, imagina se o LeBron James entra na sua casa. Mas vamos trazer para nós, quem seria uma pessoa assim? O Ronaldo. Lewis Hamilton. O cara tá lá na Inglaterra. Para você, Marilza. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eu vou ser. Foi mal. Gente, quem? Então Senna, Ronaldo. Mas eu não tem tá vivo? A Angélica. Tem que ser Ronaldo mesmo, cara. A Xuxa. Aí seu personagem é verdade. Quem que é famoso? Pra você, pô, esse cara é top. Se chegasse na minha casa, eu ia ficar constrangido. Se eu falar para um adolescente que é famoso hoje em dia, só o Garçom. Você nem conhece. Quem, Gabi? Fala aí. Não, mas pra você, sim. Vai ser brinco, gente. Esse aqui que fica na fila do pão, quem é esse? Não, vai perguntar para um adolescente. Você acha que A Virgínia. Esposa da Virgínia. Virgínia, Zé Felipe? Quem é Virgínia? A esposa do Zé Felipe. Nossa. E Tadashi brasileira. Eu perdi entender. A Cornélio, mano. Vamos colocar a Xuxa? Não, vamos colocar a Gisele. Não, a Xuxa porque, tipo, é alguém... Pô, a minha mãe, ela não poderia. É? Não, mas é porque é alguém, tipo, famoso, tá ligado? Se você tipo, chegasse na sua casa... O Renato... Mano, William Bonner. William Bonner? Se o William Bonner vai na minha casa, eu fico constrangido. Não? Cid Moreira. Neymar. Neymar. A figura é meio termo ali. Tá. Eu não ia ficar constrangido. Então, Neymar. Imagina se o Neymar chega na sua casa. Mano, celebridade. Primeiro que já vai montar uma galera lá na frente do seu condomínio, né? Ou na sua casa. Já... Cara... Silvio Santos. Tem aí. Não, Neymar. Sim. Mas... A gente tem que trazer uma figura que tanto os mais velhos saibam quem é, quanto os mais novos. Mas todo mundo sabe quem é o Silvio. A gente... Eles não são atleta, vai com atleta. Isso, o Neymar. Então, o Neymar na sua casa. Cara, já vai virar uma multidão ali na frente, querendo autógrafo, etc e tal. Aí ele entra para poder jantar com você. Cara, você com certeza vai ter preparado a sua casa, né? Você vai ter, puxa, arrumado tudo, trocado o sofá, né, Marilson? Exatamente. Ia ficar em prejuízo, em dívida para recebê-lo. Mas, aí do nada o Neymar levanta e vai pro seu banheiro e começa a lavar seu vaso sanitário. A Júlia assiste o Barcelona, mas... Eu ia pra lavar louça. Mentira. Tá tirando a suja no banheiro. É, À noite lavando o banheiro, vai jogar e terminar. Se fosse Não, a não. louça, eu ia fala assim, nossa, a minha... Não, Hoje em dia você vai lavar a louça. Não precisa não. Na cultura Ai, eu ia deixar. norte-americana, lavar o banheiro seria uma coisa, agora na cultura brasileira você tá xingando lá de sujo. Não, mas eu acho que é no sentido de algo nojento, né? Algo que não é. Sim. Lavar a louça, eu acho que não é tão. Lavar a louça, pegar o negócio da sujeira. Obrigado. Mas esse é o ponto. Obrigado, para não estragar o exemplo. Mas o ponto é esse, pessoal, só para a gente pensar assim, no constrangimento. Porque lavar o vaso, cara, nem a gente quer fazer, que é dono da casa, não é verdade? Todo mundo foge desse serviço. Não vai lavar o banheiro. Eu prefiro do que lavar louça. Eu digo muito por ele. Lavar o banheiro, senão você... Mas tipo... Não, que bom, cara. Que bom. Mas... É o William que lava lá? Pessoalmente, lavar o banheiro é melhor que muita mulher. Minha mãe ensinou a lavar o banheiro.
Bom, não funcionou esse exemplo com vocês, mas É difícil. a ideia... brasileiro. Mas então, qual seria um exemplo bom? Se ele levantar, se você retirar a mesa e for lavar a louça. Isso aí é um bom exemplo. Não, mas eu Atualmente, vou eu exemplo do comecei a banheiro. falar 10 anos, eu comecei a namorar outra, não deixa eu lavar a louça no primeiro, segundo, terceiro dia dessa semana, sei lá. Ah, Não, então você você não pode. vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Agora ela já deixa lá pra ver se Ela vai lavar a louça. Inclusive, ela fazia a geladeira. Agora, inclusive, ela fez. Deixa eu tirar as paredes. Não, agora eu vou pegar o certo. Hoje você vai lavar, inclusive. Bom, então qual Mas seria eu um acho que exemplo? quando a gente recebe alguém, ainda lavar a louça é algo que a gente tem que não querer precisar. Ou se sente constrangido, né? Ainda mais se for o menor, né? Não, pelo amor de Deus, vai lavar a louça. É o reinar, faz. Bom, então beleza, vamos ficar nesse exemplo, tá? É. Essa celebridade vai lá e lava a louça depois da refeição. Não precisa, pelo amor de Deus. E, enfim, a ideia é trazer esse pouco desse constrangimento. Jesus não deveria estar fazendo aquilo pela cultura. Ninguém queria fazer aquilo, era algo indigno. E ele falou assim, eu estou servindo, estou dando um exemplo, vocês precisam fazer o mesmo. Felizes vocês serão se fizerem isso, se seguirem esse exemplo. Cara, isso é maravilhoso, né? Jesus deixa a coroa dele e pega o avental. E a pergunta que ele traz no livro para nós, para a gente poder começar a falar aqui sobre serviço é: qual é a sua coroa? O que você precisa deixar para pegar o avental? Pode ser seu poder, sua reputação, seu conforto, tantas coisas que a gente coloca na frente como uma desculpa, né? E qual seria então a sua coroa? Jesus coloca a coroa dele, pega o avental para lavar os pés, pega a coroa dele, deixa de lado para colocar uma coroa de espinhos, né? E no dia seguinte, para a morte, ser crucificado, e faz isso como um ato de serviço, né? Ele se deu. E nós, muitas vezes, nos retemos, não é verdade? Queremos nos preservar, né? Preservar a nossa privacidade, o nosso conforto, o nosso espaço, né? E o que Jesus está falando o exemplo dele é: deixa essa coroa, deixa isso que você tem, que é direito seu, e passa a servir. Como é que vocês se sentem diante disso? Tempos atuais, as nossas coroas são nossos tempos e energia. Então, tô aqui, acabei de chegar em casa do trabalho, tô super cansada, quero descansar. Fulano, Maísa, nossa, não tô legal, tô passando minha nossa, não vem aqui na minha casa, fazer uma oração, acabei de chegar, será que eu vou? Não posso orar pelo celular? Então, você decidir que, às vezes, na sua folga da sua casa, você vai despender tempo para servir alguém, ou, enfim, perder tempo com a minha família, ou perder tempo de eu ter descansado, de ver minha série, para fazer outra coisa. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos para mim, é muito isso. Legal, Gabi, obrigado. Eu acho que é abrir mão do nosso conforto também, né? Porque servir é algo que vai ser desconfortável também muitas vezes. Que nem o exemplo que ele dá no livro da avó que ia cortar a unha da vizinha na frente toda semana, né? Então, algo que custava, algo que exigia um esforço, né? Então, acho que quando a gente vai servir o outro, a gente abre mão do nosso conforto mesmo, de ficar bem de boa, tranquilo, para fazer muitas vezes por alguém que a gente nem tem tanto vínculo ainda, né? Tanta afetividade, né? Pensando também no módulo anterior de encontrar o outro à mesa, de não fazer isso só com os nossos amigos, com os nossos próximos, que é mais fácil. Então, imagina ainda servir alguém, abrir mão do nosso conforto por alguém que a gente talvez nem seja tão próximo assim, né? Então hoje eu também penso assim que tem muita gente que você quer ajudar, e você estava pegando uma resistência da outra, você estava criando um bloqueio. No livro ele fala que a vizinha não queria no primeiro momento, né? Então existiu, então a Steph falou que às vezes também a outra pessoa não querer ser ajudada também pode bloquear a gente de não ajudar. É como Pedro no primeiro momento, né? Jesus amava essas coisas. Então, se a Verdade. gente desistir rápido assim, a gente tá muito paciente. Não quer mesmo. Entendi. É bem isso mesmo. Ele cita também aquele exemplo do rapaz que estava orando, né? Eu não lembro se era um rapaz ou uma moça, mas estava orando, lendo a Bíblia, parou para orar
e Deus falou assim, vai escovar o cabelo daquele senhor que estava aí, estava totalmente, enfim. Aí ele vai, eu posso escovar o seu cabelo? É uma mulher? Posso escovar o seu cabelo? Aí, o problema é que eu não tenho uma escova. Ah, eu tenho uma aqui. Aí ela vai lá e escova o cabelo, né? E, poxa, foi um ato ali constrangedor, no sentido, poxa, as pessoas vão ver essa atitude meio ridícula, né? Eu escovar o cabelo de um estranho. E aquilo foi algo que falou muito com ela, né? Deus trabalhou muito no coração dela, uma atitude que muitas vezes nós não queremos fazer, ou sei lá, por nojo, ou porque é algo socialmente errado, né? É algo que, poxa, o que vão pensar de mim? Nada a ver. Cortar a unha, né, cara, do vizinho, escovar o cabelo. Então, a gente precisa trazer isso para nós, né? O que significaria isso diante das pessoas que nós estamos orando? Às vezes alguém tem filhos que precisam de um aconselhamento ou precisam de uma ajuda para que a pessoa possa ir no mercado e você possa, sei lá, uma carona, e quantas coisas. Então, o nosso desafio, pessoal, não é algo aleatório, ok? É algo que dentro das pessoas lá, nosso cartãozinho tem 7 espaços, né? Então, 7 pessoas, pelo menos, é claro que pode completar com outros nomes ali, mas a partir do momento que você identifica ali os seus vizinhos, pessoas próximas a você, comece a orar por elas todos os dias, nominalmente. Pessoal, isso aqui é muito importante. É acordar, ou no seu momento de oração, eu colei os meus nomes ali do lado do monitor do computador. Então, cara, estou olhando o tempo inteiro, né? E tem um tempo de oração. O próprio cartãozinho ajuda a orar, né? Tem as instruções da oração ali. Cara, você vai perceber que as coisas vão... Assim, vai ser uma outra realidade quando você começa a orar pelas pessoas, né? E aí você começa a ouvi-las. Se a gente faz esse dever de casa, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a pessoa e perceber áreas onde eu poderia servir. Se eu não ouço, eu corro o risco de fazer algo que a pessoa nem precisa ou nem seria tão necessário. Mas quando eu ouço a pessoa, eu vejo as áreas, as cercas baixas, né? Eu vejo as áreas de conflito da família, no casamento, no trabalho, área financeira, etc. E eu posso ter uma atitude mais precisa de serviço. Não, o senhor estava falando, eu lembrei aqui, né? O texto fala sobre quais seriam as nossas coroas, né? E Jesus, a todo momento da Bíblia, ele está falando, nos evangelhos, ele está falando disso de outra maneira, né? Ele está usando a simbologia da semente, né? Que ela tem que morrer para se tornar uma árvore. Eu acho que esse largar a coroa é, de fato, a gente morrer para nós, né? Então, cara, eu vou dar carona para alguém. Isso mortifica o meu eu, né? E faz com que, de fato, eu produza um fruto bom para Cristo, né? Para o reino de Deus, para que eu pregue o evangelho para aquela pessoa de uma forma diferente, amando ela e se entregando por ela, né? Então, acho que quais são as minhas coroas, quando você coloca elas de lado, você está se mortificando para que Cristo cresça e nasça em você. Obrigado, Dani. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acredito também que, até usando o exemplo de Jesus, né, eu acho que, vamos dizer assim, só vale quando o negócio é genuíno e proativo também, né? Porque se você está atendendo um pedido de alguém, eu acho que é meio até que obrigação, né? Se alguém levantou a mão e está pedindo ajuda para você, né, é uma coisa, questão, vai lá, faz, é a sua obrigação. Então, acho que, até usando o exemplo de Jesus, como você é proativo, né? Quando você vê a situação e você se dispõe a fazer, né? E você, como o Dani usou esse exemplo, quando você vê alguém sozinho, indo embora sozinho, falando, eu te dou uma carona, e às vezes a pessoa até se recusa, não quero não, eu levo, fica tranquilo, né? Eu acho que é válido, ou do que a pessoa, você dá uma carona, amigo, né? Sua obrigação, a pessoa está pedindo ajuda, né? Então, algo que também é constrangedor da pessoa de Jesus, porque ele se dispõe a fazer, ninguém pediu para ele fazer aquilo, né? Ele constrange as pessoas ao ponto de, não quero não, eu vou fazer, eu quero fazer, né? Então, acho que também tem esse ponto também, né? Jesus era atento às oportunidades, né? Sim. Coisa que a gente não é, né? A gente tem que aprender a ser mais atento às oportunidades.
dificuldades que a Bíblia nos apresenta, né? Para pregar o Evangelho. Boa, legal, gente. Um fato que eu também lembrei bastante, né, nessa, uma vizinha minha, quando eu tive o diagnóstico de câncer, que eu conversei com ela, aí um dia ela me falou assim, ela tinha o cabelo comprido, e ela falou assim, eu tô deixando meu cabelo crescer para quando você precisar fazer uma peruca. Eu fiquei surpreendida com aquela atitude. Né, porque assim, era algo que eu não esperava, e eu não estava nem preocupada com o meu cabelo. Para mim já ia cair tranquilo. Mas eu achei a atitude dela tão assim, sabe, que me surpreendeu. E ela não tem, tipo assim, ela crê em Deus e tal, mas não tem nenhuma igreja, ela se diz católica. Então, às vezes, tem pessoas que a gente se surpreende com as atitudes dela. Uhum. E a gente começa a se questionar, né? Será que eu teria essa atitude? Né? Então, é um momento de reflexão pra gente, né? Sim. Servir, eu acho que é isso. Carona, eu acho que é um ato fácil. Mas eu acho que é quando você servir, eu acho que quando você tem essas atitudes, vai causar um impacto na vida da outra pessoa. Falou bonito, hein, Odete? Palmas para Odete, gente. É isso mesmo. Então, esse ponto, porque às vezes a carona para alguém pode ser algo que vai surpreender, né? E vai, puxa, essa pessoa saiu da rota dela. Então, e esse é o ponto. Porque quando a gente começa a orar pela pessoa, ouvir a pessoa, sentar à mesa com a pessoa e servir a pessoa, seja do jeito que for, porque às vezes, por cortar a unha, cara, às vezes a gente nem tem essa dimensão, né? É uma carona ou um cabelo, né? Para quem precisa ou vai precisar, cada um tem os seus pontos aí. A gente precisa estar atento para ouvir e entender qual é porque quando a gente acerta o alvo, vamos dizer assim, e serve a pessoa intencionalmente, cara, você quebra fortalezas, barreiras, e essa pessoa já começa a ver você de uma maneira diferente. Pô, essa pessoa é diferente. Essa pessoa eu vou dar mais ouvido. Essa pessoa, quando falar, eu ouço. Essa pessoa, quando me convidar, eu vou. Porque você construiu isso. E aí a gente está se preparando para chegar aqui no último S, né? Então, olha a diferença a gente compartilhar a nossa história de salvação com alguém que nós já investimos, que a gente serviu, que a gente ouviu, que a gente teve relacionamento, ou alguém que a gente não fez nada disso, né? E chama para ir para a igreja, e chama para ir para a célula, ou chama para conhecer Jesus, e nós recebemos várias negativas, né? Não quero. Só nem dá ouvido para nós, né? Mas quando a gente tem essa postura, cara, a gente muda realmente esses paradigmas, né? E ele usa muito isso. Jesus quebra o paradigma aqui quando ele lava os pés dos discípulos, porque não era o certo a se fazer ali, socialmente falando. Então ele quebra aquilo e fala, não, esse é o certo. A gente é levantado não para ser servido, mas para servir, né? E o serviço, ele fala muito sobre essa abnegação mesmo, de não fazer algo por uma obrigação, de não fazer algo porque é uma estratégia, mas fazer algo porque a gente não sabe fazer outra coisa a não ser isso, né? Então, que a gente possa aprender e crescer nisso. Um outro texto que a gente vai trabalhar aqui é Marcos 7. Quem pode abrir, por gentileza? Marcos 7, do 31 até o 37. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Obrigado, Letícia. Aqui ele vai trabalhar 3 coisas que eu achei assim, muito, muito legal, né? A primeira é a proximidade.
Jesus, ele chega perto. Oi? Ele deu uma roleta chegar lá, né? 128 quilômetros, né? De Tiro e Sidom até Decápolis. Então ele anda, né? A pé. Deixa eu confirmar. É isso mesmo? 128? É, o livro fala. Mas fala 128 quilômetros. Eu me amei, mas Sim. eu acho que ele era magrinho. 129 quilômetros. Então Jesus vai até chegar nesse lugar. E chegando nesse lugar, essa pessoa que estava próxima dele. Então esse é um ponto importante, pessoal. Por isso que a gente não pode se ater apenas às pessoas que nós já conhecemos, pessoas que já estão no nosso convívio, na nossa família. Eu quero encorajar vocês a, se preciso, refazerem um cartãozinho, pega outro cartão, não tem problema. Tem um cartãozinho só para a tua família, mas tem um cartãozinho com pessoas que estão no caminho. Ok? Esse é um ponto interessante aqui, né? Jesus, esse lance de proximidade fala exatamente sobre isso. Jesus está caminhando e vê essa pessoa, né? Que era uma pessoa muda e precisava ouvir, e Jesus se aproxima dela no caminho e faz aquela cura maravilhosa. Um segundo aspecto é a questão da pessoalidade. É algo que eu achei muito sensível, muito interessante, né? É uma pessoa que não falava e possivelmente seria alvo de chacota, né? As pessoas olhavam para aquela pessoa e se riam. E Jesus poderia fazer aquela cura publicamente, mas Jesus chama para o lado, para o cantinho, para poder fazer aquela cura e não expor aquele homem. Então isso mostra essa pessoalidade, né? Mostra esse interesse de Jesus pela pessoa, e só de fazer aquilo, de demonstrar esse cuidado para não expor ao ridículo aquele homem, nossa, isso já é um gesto de amor, né? Um gesto de serviço, parar o caminho dele, levar essa pessoa no cantinho para poder fazer aquela cura. E outro aspecto, assim, muito importante, pessoal, poder. Não chega a perguntar por que tinha que ser desse jeito, não? Eu ia falar assim, fale, ouça. Poderia, né? Mas até o método, né? Cuspir, pai. Ele faz uma laminha ali. Sim, Ninguém pensa nisso, não. Será? exatamente. Ouça, fale agora. Ele tinha poder pra fazer. Poderia só fazer assim, assim. Hoje em dia é assim, né? Ouça agora em nome de Jesus. Tudo. Eu chego aqui e Hoje ninguém se Vai caindo, Não sei segurando o cuspe, não. Deixa eu Essa filmar parte você você falando. corta. Aí você faz. Essa parte que o Dani falou, você corta, da metralhadora. Sai no espírito. Eu gostei do tum depois. Vai. Não. Virou time. Você tem que colocar a câmera aqui, ó. Aquela acho que deve ter pego sim. Aqui pega. Eu acho que eu vou botar aquela ali. Perdeu o time. Verdade. Vibra pra todo lado. Mas o poder, pessoal, Jesus, ele ora, efatá, e os olhos e os ouvidos se abrem ali, né? Aquele homem é curado, algo poderoso acontece, ele acessa o poder de Deus e faz aquela cura. Para nós, isso aqui fala muito também, né? Quantas vezes nós temos pessoas próximas a nós e nós podemos acessar o poder de Deus? Esse é um ponto chave aqui. Esse poder está acessível a nós. Jesus poderia ter feito essa cura de várias formas, mas ele prefere orar, né? Ele prefere acessar o céu e fazer aquela cura para ser um exemplo para nós. Quantas vezes nós podemos orar por pessoas e oramos impondo as mãos e as pessoas são curadas, seja numa dor de cabeça, seja de qualquer enfermidade, ou de qualquer problema familiar, ou de uma ansiedade, ou de uma preocupação, e a gente acessa o poder de Deus e a gente serve essa pessoa dessa forma espetacular, né? Então, olha, proximidade, pessoas que estão no seu caminho, pessoas que você convive, obrigado, pessoas que estão perto de você, pessoalidade, conheça a pessoa, saiba o nome dela. Jesus sabia o nome das pessoas. Não é interessante? Jesus chega lá em Jericó, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Poxa, ele sabia o nome de Zaqueu.
Ah, não, mas Jesus é Deus e então ele sabe tudo, ele é onisciente, né? Eu penso que ele, como ele é um chefe dos publicanos, né? Alguém conhecido, ele sabia quem era, e ele chama... Ele estava na boca. Mas ele chama pelo nome. Isso faz a diferença. Estou lembrando de uma situação. Calma aí. Estou lembrando de uma situação que aconteceu comigo em relação ao nome, né? Como que é importante. Faz diferença alguém falar o nosso nome. Sim. E foi uma campanha que a gente teve de Covid lá, tipo assim, e o prefeito foi lá no centro de saúde. E aí a Michelle apresentou as pessoas, a Michelle, a coordenadora, apresentou o pessoal da sala, e em determinado momento eu estava fazendo digitação. E aí eu estava numa sala, e aí ele chegou e falou, e aí, Marilza, como é que tá? Então, assim, né, eu falei, nossa, eu dou meu nome. Mas como é isso? O nome da pessoa que estava, né, que eu estava lá fazendo, aí ele falou assim, Marilza tá fazendo direitinho, tá tudo certo. Aí ele falou o nome também da paciente. Então isso faz muita diferença quando alguém fala o nosso nome. É igual o pastor, que eu não gosto do nome. Mario! Isso aí é melhor que eu ir mais pra sua casa. Mas é algo assim que eu me senti lisonjeada, de repente. Sim, Assim, totalmente. 5 anos atrás, porque eu sou péssima para nome, né? Aí, há 5 anos atrás, ele lembrou do meu nome, né? Tinha apresentado, ele lembrou. Achei bacana. Então, isso faz uma diferença. Sensacional. Forte. Muito bom. E é interessante, né, Jesus ter esse cuidado, né, de chamar pelo nome. Isso é realmente maravilhoso. Enfim, eu tinha algo para a gente falar aqui. Eu vou também. Ó, não chamei ninguém, vai comigo. Tá bom, eu já vou acabar. Então tá, a gente já vai encerrar, tá? Mas eu queria finalizar com essa ferramenta que ele traz, tá bom? Então, ele traz uma ferramenta muito legal. E eu vou tentar Essa colocar. foi a parte que eu não li, então prestando atenção agora. Verdade. Legal. Provavelmente não vou ver. Então são. Vou pro próximo capítulo, né? Não, por quê? Ué, tem que... Não, terminei. Já vou aprender. Então são 4 áreas, tá bom? Para a gente detectar, para poder servir as pessoas. Então a primeira, a área relacional. A outra área física. A outra área mental e espiritual. Então, a gente pode servir as pessoas de várias formas. E ele coloca essas 4 formas aqui. E ele coloca algumas perguntas que nos ajudam, tá bom? Ajudam bastante. Me ajudem na página aí, por favor. Bem no finalzinho. 124. Na 124. Muito bem. Então, olha só, na questão espiritual. Relacional, primeiro. Como é a sua vida em casa? Como está indo o seu casamento, namoro ou vida familiar? Eles têm amigos próximos? Como são seus relacionamentos no trabalho? Eles têm um círculo saudável de amigos? Então, aqui é uma área relacional. Às vezes a pessoa é uma pessoa solitária, é uma pessoa que está com uma crise no casamento, é alguém que tem um problema nessa área e você pode servir a pessoa nessa área, certo? Fisicamente. Como está o seu vizinho, então, fisicamente? Como está a sua saúde em geral? Seu nível de energia parece bom? Eles estão fazendo exercícios regularmente? Seus hábitos alimentares são saudáveis? Eles mencionam não conseguir dormir? Então, é uma área física. Às vezes você precisa ajudar esse cara a marcar um médico, né? E fazer alguns exames, né? E é uma forma de servir a pessoa. Mentalmente, existem sinais de ansiedade? Existe alguma indicação de depressão? Eu percebi alguma mudança de humor? Eles estão aprendendo? Há algum padrão de pensamento prejudicial à saúde mostrado acima? Então aqui é uma outra área da vida da pessoa. E se a gente fizer essas perguntas, a gente vai perceber que a pessoa não está bem da cabeça, né? Da mente dela não está bem. Não é necessariamente uma questão espiritual, ela não precisa de uma carona, ela não precisa de amigos, o casamento está bem, mas a mente, ela não está bem, a alma dela não está legal. E você pode ajudá-la, né? De alguma forma, servi-la. Como está o seu vizinho espiritualmente?
eles sentem que algo está faltando em suas vidas? Eles estão dispostos a aceitar que você ore por eles? Eles demonstram uma curiosidade espiritual? Eles iniciam conversas espirituais? Eles estão se aproximando de Deus? Então, é interessante isso, né? Porque nem sempre a gente vai servi-los como a gente pensa, como cristãos, nessa área espiritual apenas, né? E às vezes a gente detectando e fazendo essas perguntas, olhando para as pessoas que estão no nosso cartão, a gente vai ser muito mais bem-sucedido nas nossas abordagens, no nosso relacionamento com essas pessoas e principalmente nesse processo aqui do serviço. Às vezes a pessoa você precisa de um estímulo seu para que ela marque um médico, para que ela passe por um processo de se libertar de um vício, por exemplo, que atrapalha a vida dela. E às vezes eu estava pensando, né, em algumas pessoas, e pensando que, e quando a pessoa está mal nas 4 áreas, né? Você faz as perguntas, né, pô... Tem que praticar muito Exatamente, né, orar mais, né, orar bastante, porque o casamento não está legal, a saúde está péssima, a mente dela é só ansiedade, e espiritualmente a pessoa está distante, então precisamos ajudar, né? Mas por onde? Qual é o principal? Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas já tem um vício, tem algo que está prejudicando a pessoa, e se ela não se libertar disso, as coisas não vão fluir depois. Ou a questão do casamento. Tudo acontece bem, a pessoa começa a se comprometer com Deus, mas aí a vida do dia a dia dela dentro de casa é um horror, né? É um caos, e isso não vai ajudar, e nunca vai fazer com que essa pessoa rompa profissionalmente, na igreja, etc. e tal. Então, a gente fazendo essas perguntas, isso vai com certeza nos ajudar no processo de servir essas pessoas. Ok, pessoal? São 10h10 agora. Obrigado, vamos orar então? E seguimos então para a nossa 7ª aula domingo que vem. Leiam aí. Lucão, bora lá, hein, mano? Dá tempo. Quero que você alcance a gente aí, mano. E responda as perguntinhas também. Vamos lá. Pai, muito obrigado. Pai, muito Para com a saúde dela. a área física, né? Nossa, tomei um susto, cara. Desculpa. Senhor, te agradecemos por essa aula. Obrigado por esse ensino. Nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor fez, nos deu exemplo, deixar as coroas, ó Deus, e pegar os nossos aventais e servir as pessoas ao nosso redor, que estão próximas a nós. Nos ajude a fazer isso, ó Deus, com pessoalidade, mas acessando o poder do céu, ó Pai. Nos ajude, Deus, a orar para essas pessoas e ver os milagres acontecendo. Abençoa, Deus, essa turma, nos ajude a crescer, ó Deus, não só intelectualmente a respeito disso que estamos aprendendo, mas que possamos praticar isso, ó Deus, e realmente mudar a realidade ao nosso redor e dentro de nós também. Nos ajude, Deus, nos impulsiona, em nome de Jesus. Amém.